Todo brasileiro que chega aqui, gente, tem o mesmo discurso. Eu vou lá, eu vou fazer meu intercâmbio e todo ano eu vou para o Brasil visitar minha família. Eu sou uma pessoa muito família, eu não vou aguentar ficar muito tempo longe da família. E sim, gente, esse é um discurso que eu fiz e que todo mundo faz, gente. E na realidade, gente, quando você chega aqui num novo país, né, até você se estabilizar, a gente demora, não demora um mês, não demoram 2 meses, né, é de 6 meses pra frente para você conseguir ali um emprego registrado, para você conseguir uma casa fixa, né, que você consiga morar numa casa decente, você sabe, eu sempre falo que morar na Europa não é fácil por essa questão de escassez de acomodação aqui, então, e além que tem várias situações que acabam acontecendo nesse meio período e até você se adaptar no país, tá? Voltar pro Brasil, gente, não é simplesmente você comprar uma passagem e ir para o Brasil, tá? É muito além disso. Então é por isso que eu estou vindo com essa série planejando a minha viagem para o Brasil. E eu já tô aqui, gente, fazem 3 anos. Eu fui uma vez visitar minha família quando eu tava aqui com 1 ano e meio aqui, tá, gente? E eu fui visitar minha família, eu já tava assim, no máximo que eu podia aguentar longe. Eu sou uma pessoa muito família, eu gosto muito de estar perto e de tudo, tá, gente? E agora, gente, vai fazer quase 2 anos que eu não vou ver eles. Eu já tá apertando o coraçãozinho aqui e eu estou planejando o meu de visitar minha família no Brasil. Para nós brasileiros que estamos aqui na Europa, ir para o Brasil é sempre um evento, tá, gente? Então, não é simples, não é barato e o processo é muito complicado, tá, gente? Parece que é só comprar uma passagem, gente, mas não é. Você precisa planejar já voos, você precisa planejar quanto tempo você vai ficar, você precisa planejar a sua volta, você precisa deixar esse dinheiro guardado, então são muitas coisas e que nessa série eu vou compartilhar tudo com vocês. Lembrando assim, quando eu fui a primeira vez pro Brasil, gente, eu já fiz esse planejamento, então não vai ser a primeira vez que eu vou fazer esse planejamento, tá? Na primeira vez eu estava aqui como estudante de inglês, né? Então eu precisava deixar pago minhas acomodações, né? O tempo que eu ia ficar no Brasil. Eu precisava pagar, gente, a minha escola, tá? E eu precisava o dinheiro para viajar para o Brasil e o dinheiro para voltar, né? Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa organizar antes da gente ir pro Brasil, tá? Então, nessa série eu vou contar um pouco como que vai ser o meu planejamento. A primeira coisa que a gente fez é planejar a nossa data de ida para o Brasil, tá? Então eu vou explicar tudo como que a gente planejou, tá? Em junho, gente, a gente fez uma viagem, né, maravilhosa dos nossos aniversários. A gente faz aniversário, eu e meu noivo, em junho e logo em seguida a gente já decidiu que a gente ia pro Brasil ano que vem, tá? Então como que a gente decidiu a data, tá? A gente tava pensando de passar as férias de final de ano junto com a minha família, gente. Mas já adianto que não vai dar certo, porque assim, gente, essa cidade não é uma cidade turística, isso quer dizer que a maioria das coisas estão fechadas, e vai ser a primeira vez que meu noivo vai para o Brasil, né, visitar a minha família. Então eu quero sim visitar alguns lugares e que provavelmente estarão fechados, tá? Esse é o primeiro ponto. E daí, gente, eu também quero ir para o Brasil fazer check-up, dentista, né? Esse monte de coisa que quando a gente mora fora a gente não tem tanto acesso e também confiança, às vezes, de você ali numa ginecologista, falar algumas situações assim, até porque você precisa primeiro de um inglês legal ali e outra confiança mesmo, tá, gente? Então eu prefiro toda vez que se eu precisar, gente, de ir, eu vou. Mas para fazer check-up, essas coisas eu prefiro ir no Brasil, tá? Faz exame de imagem, faz todos esses exames no Brasil. Não era uma possibilidade ir nas festas de final de ano, tá? Gostaria, mas não é. E, gente, também minha cidade, ela não é praiana, né? E eu gosto muito de praia, meu noivo também gosta muito de praia. Eu falei, ai, gente, passar um ano novo na minha cidade não vai dar certo, não. E daí a gente tava pensando em outras datas, mas assim, gente, eu já contei pra vocês que eu sou de Curitiba. Curitiba é uma cidade fria, tá, gente? E é uma das coisas que eu me recuso, é sair daqui do frio da Irlanda para passar frio no Brasil, né? Então não tinha possibilidade. Então a gente decidiu em janeiro de 2027. Então a gente já
decidiu que a gente vai em janeiro de 2027, que vai estar calor, e a gente tem a possibilidade de viajar pra praia, e que a gente vai ter possibilidade de visitar os lugares, né, pra eu apresentar pra ele, que eu vou poder fazer meus exames médicos, e que a gente decidiu a data, a gente precisa ver o quanto de férias que a gente tem, tá? Como que funciona? Gente, essa parte aqui que eu vou falar é sobre o meu emprego e sobre o emprego do meu noivo, tá, gente? Que é assim, aqui a cada 3 meses trabalhado você ganha uma semana de férias, tá? O sistema de CLT aqui da Irlanda, ele é muito flexível, tá, gente? Tipo, você pode trabalhar em diversas empresas que vai ter diversas situações ali. Não é uma coisa muito certeira, muito assim, é assim. Não, não é. A gente trabalha por horas também, tá? E daí o que acontece? Na minha empresa é assim, a cada 3 meses trabalhado você tem uma semana de folga. E o que acontece? A gente tem 12 meses para tirar as 4 semanas de férias que a gente tem garantida por ano, tá? Que são férias remuneradas, tá bom, gente? E o que acontece? Como as minhas férias como o ano termina dia 31 de dezembro, eu tenho até o dia 31 de dezembro para tirar minhas férias de 2026. Aí, começando 2027, começa. A cada 3 meses eu tenho direito a férias, tá, gente? Nesta empresa, gente, que eu estou trabalhando, que é com registro, tudo bonitinho, é assim que funciona. E a empresa onde o meu noivo trabalha, que é funcionário público, mais ou menos funciona assim também, tá? Esse é o primeiro ponto, tá, gente? Que, assim, pra pedir férias aqui é super simples, super fácil. O problema, gente, é quando você vai ficar mais do que 2 semanas fora seguida, gente, de férias. Porque eles não têm esse hábito aqui, tá, gente? Não tira igual no Brasil, tipo, 30 dias de férias. Isso é muito difícil aqui, tá, gente? E simplesmente porque, assim, a gente prefere fazer várias viagens no ano, né? Que é muito melhor do que realmente pegar 30 dias direto e ir pra um lugar no ano só, tá, gente? Então, como que a gente fez, tá? Eu já deixei avisado que eu preciso pro Brasil, né, gente? E o legal da minha empresa, assim, que eles trabalham com diversos imigrantes que não tem como você ir pro teu país e ficar uma semana, né? Então, eles meio que já entendem, já tem uma regra lá que funciona, tá? Então, assim, o que foi me passado? Eu vou ter direito a 2 semanas de férias, tá? Então, vai ser 2 semanas, e assim, gente, não conta final de semana, tá bom? Olha que delícia, não conta final de semana. Então, eu tenho 5 dias de segunda a sexta, que são meus dias que eu trabalho. Então, eu terei 10 dias somente de férias remuneradas. Eu vou para o Brasil e eu penso de ficar 3 semanas e meia. Então, a última semana e meia eles não vão me pagar, tá? E como que funciona esses pagamentos? Funciona normal, tá, gente? A gente não recebe, quando a gente sai de férias, a gente não recebe, gente, um mês adiantado igual no Brasil, tá? É como se a gente não parasse de trabalhar ali contínuo, tá? Então, é bom também que você não volta sem dinheiro e na semana que você acabou ficando de férias, a hora que você volta, você tem dinheiro. Eu prefiro assim, tá, gente? Mas, como no meu caso, eu não vou ter essa semana trabalhada, então eu vou precisar economizar esse dinheiro, tá, gente? Deixar ali guardadinho para quando eu voltar, porque eu sei que eu não vou ter dinheiro a hora que eu voltar aqui pra Irlanda. E o meu noivo, gente, tem 20 dias de férias. Então, para ele é muito mais simples, muito mais fácil, até porque ele trabalha para o governo. Então, assim, é muito mais acessível. Então, a gente vai começar com a coisa mais cara, que é a compra da passagem. Sim, gente, é muito cara a gente ir para o Brasil por conta das passagens, tá? A gente já comprou essa semana, a gente tá em agosto aqui, então a gente, desde junho, quando a gente voltou da nossa viagem, a gente já tava juntando dinheiro pra gente comprar as passagens mais antecipadamente, gente, porque se você deixa pra ir pra comprar mais perto do dia da viagem, vocês sabem, né, gente, fica muito mais caro, e nessa época de final de ano, gente, também acaba ficando mais caro. A gente tinha a possibilidade de comprar na Black Friday, mas eu fiquei meio com medo, gente. Eu sou meio cabreira, eu prefiro comprar antes, porque a gente não sabia se ia ter realmente uma promoção, tá? E quanto que a gente gastou, tá, gente? A gente gastou 2.500 euros nessa passagem, tá? Que daí é de ida e de volta, tá bom? Eu vou explicar pra vocês como que funciona, gente, que é um babado esses voos, tá, gente? Tem que pesquisar muito e eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês ficarem atentos, tá? Então, o que acontece?
Quando a gente compra uma passagem para o Brasil, não existe voo direto da Irlanda para o Brasil, tá? A gente tem que fazer uma conexão em algum país da Europa ou em algum país, tá, gente? A gente tem que fazer conexão, não tem voo direto, tá? Esse é o primeiro ponto que é muito horrível. Vamos ver se a partir desse ano que vem eles começam a fazer um voo direto. Faz 3 anos que eu tô aqui, faz 3 anos que eles estão prometendo esse voo, tá, gente? Acontece. Então a gente vai ter que fazer escala em algum lugar obrigatoriamente, tá? E o que acontece? Então, assim, a gente sai de Dublin, que são 3 horas de voo até Lisboa. A gente escolheu a companhia TAP, tá, gente? Não é uma das melhores, enfim, gente, era a que estava acessível para o nosso bolso, tá? Então, a gente comprou pela TAP, então a gente vai para Lisboa. A TAP é uma companhia portuguesa, tá? Por isso que a gente vai parar em Lisboa. E a gente vai ficar no aeroporto, gente, 3 horinhas lá, tá? E é super ótimo esse horário. Parece, meu Deus, vai ficar fazendo o quê 3 horas? Gente, infelizmente, avião atrasa, as coisas acontecem, gente. E o aeroporto de Lisboa é o aeroporto mais caótico que existe, tá, gente? Eu já perdi voo lá, então, assim, sei bem o que eu estou falando. Esse é perfeito, tá bom? Então é isso. Então a gente vai ficar 3 horinhas pra gente pegar um voo direto pra minha cidade, pra Curitiba. Esse ano, a partir de junho de 2026, tem um voo direto pra minha cidade, gente, porque era um caos, gente, toda vez que a gente vai para o Brasil ou quando a gente vinha pra cá. Porque, gente, a gente tinha que parar no Rio ou em São Paulo, fazer a escala de mais 3 horas e depois pegar um voo de 1 ou até 2 horas até minha cidade, que é Curitiba, gente. Então agora diminuiu bastante e a gente não fica tão cansado. Então, a única companhia que tem direto para Curitiba, a princípio, gente, nesse vídeo está sendo gravado em agosto de 2026, então pode ser que mais pra frente tenha, tá? Então só tem pela TAP, tá? Então assim, a gente vai ficar 17 horas ao todo, 17 horas ao todo. A gente também já comprou nossa passagem de volta, tá, gente? A gente tava pensando de comprar nossa passagem na Black Friday pra ficar mais barato, tá? E que a gente percebeu que a gente economizaria 400 euros se a gente comprasse tudo pela TAP, tá? Então, a gente fez isso, aproveitou e já compramos tudo de uma vez. E como eu falei pra vocês, esse voo de Curitiba, gente, de Lisboa a Curitiba é um voo novo, então ele já estava em promoção, tá? Normalmente, quanto que eu gasto pra ir pro Brasil, pra minha cidade? 900 euros. E essas passagens estavam por 665 euros cada, tá? Então, assim, foi um preço legal e tá em promoção por conta de ser inaugural. Pode ser que a hora que você estiver vendo esse vídeo já não esteja assim tão barato. E vamos de dica, tá, gente? O que acontece muito, daí assim, gente, eu não fiz nada mirabolante pra conseguir essas passagens baratas, tá, gente? A única coisa que eu faço, quando a gente decidiu ir para o Brasil, a gente começava a acompanhar alguns sites, tá, gente? Eu não sei ver esses negócios, tudo, eu via lá, falei assim, ó, aqui tá barato, aqui tá em promoção, semana passada tava isso, então uma vez na semana a gente tava ali olhando, a gente tava com alerta de passagens, assim, essas coisas assim, gente, mas eu vou confessar pra vocês que primeiro eu não tenho saco, tá? Pra ficar acompanhando. E outra, gente, você tem que tomar muito cuidado, porque o que acontecia? Os voos mais baratos, bem baratos, assim, que você olhava assim, não é essa daqui que a gente vai comprar, era o quê? Ficar até 24 horas no aeroporto, gente. Eu tenho 30 anos, tenho mais de 30 anos, não dá pra mim ficar 24 horas, não dá pra mim ficar 24 horas no aeroporto, 8 horas, 10 horas no aeroporto sentada, tá, gente? Mas vai visitar, gente, você tem que ter muita energia, tá? E eu sou preguiçosa, não, fazer as coisas, pagar um pouquinho mais caro pra ter esse conforto de pegar um voo direto em vez de ficar 24 horas no aeroporto, pra mim não dá, tá? E daí depende também do aeroporto, vamos dizer, lá em Lisboa, gente, é um caos você entrar naquele país, então, tipo assim, você vai passar umas 5, 6 horas na fila só pra entrar, pra depois voltar. Não, pra mim é não, tá? Pra mim é não. Então tome cuidado quando vocês verem passagens muito baratas, olhem a descrição do voo, tá bom? Olha a descrição pra vocês não ficar rodando o mundo, literalmente, às vezes você não fica no aeroporto, mas às vezes você fica passando de aeroporto em aeroporto, tá, gente? Porque daí é outro caos também, gente, não vale a pena. Pra mim não vale a pena. Às vezes se você é jovem, gosta de viajar e gosta de aventura, ok, mas pra mim não valeria.
Essa é a primeira parte da nossa série, né? Começamos pela data, né? Que a gente já escolheu uma data certinho. A gente já comprou as passagens, tá? A gente comprou a passagem de ida e a passagem de volta, tá bom, gente? Nos próximos vídeos, gente, eu vou contar pra vocês quanto que a gente tá economizando, tá? Eu quero fazer uma viagem em família ali, todo mundo pegar o pessoal ali da minha família e fazer uma viagem, né? Então, eu sempre gosto, quando eu tô no Brasil, de levar eles pra passear. Então, assim, eu vou mostrar tudo pra vocês como que vai ser, gente. Vou mostrar todo esse planejamento, gente. E me deixa aqui se vocês têm alguma dúvida e até o próximo vídeo.